Olá, amigos, espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouco sobre a nossa sociedade. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, que faleceu em 2017, mas que deixou uma grande obra para nós, cujo tema central é liquidez, a sociedade líquida, a modernidade líquida, aquela sociedade que está dentro de uma fluidez, dentro de uma mentalidade de incertezas, dentro de uma inconstância, uma sociedade que vive mais dentro do dever do id, que segundo a psicanálise são as pulsões instintivas, as pulsões primitivas, do momento, do agora, do já, do princípio do prazer, do agora e do momento. E a sociedade tem pouca relação com o dever da consciência moral, que na psicanálise é o superego. Ou seja, eu tenho pouca relação com o pensamento de consequência. O que me importa é o prazer do agora e do momento, e é uma sociedade então da fluidez, que eu não consigo pegar as coisas. Isso é uma sociedade líquida. Eu não consigo sustentar os meus pensamentos, sustentar as minhas ideias, sustentar as minhas escolhas e as minhas decisões. É algo fluido, é inconstante. Eu não mantenho uma constância. É uma sociedade do upgrade, da atualização, da velocidade, da rapidez. As coisas estão mudando velozmente o tempo todo e isso dificulta o processo de adaptação, acomodação e equilibração, como diz o teórico da psicologia cognitiva Piaget. Esta é a sociedade líquida da qual nós estamos experimentando. Ora, se nós dizemos que essa é uma sociedade líquida, nós dizemos que antes era uma sociedade sólida. Ou seja, tinham certezas, tinha constância, tinha uma configuração familiar sólida, pensamentos sólidos, eu sustentava aquilo que eu escolhia, aquilo que eu decidia. O que eu decidisse na minha infância, na minha adolescência, eu ia sustentar até os últimos dias da minha vida. Essa é uma sociedade sólida, onde eu consigo pegar concretamente. Mas isso se modificou e entramos numa sociedade líquida. E nós podemos fazer então uma associação com os estados da água, os estados físicos de transformação da água. Se nós tínhamos uma sociedade sólida, que eram certezas, e não tinha muitas possibilidades de escolha, por isso tínhamos mais certeza. Tinham poucas possibilidades de escolha de emprego, de relacionamentos, tinham as crenças mais concisas. Agora nós estamos transitando, então, vivenciando o estado líquido e, pelo caminho lógico, transitaremos para o estado gasoso, se assim continuarmos nesse movimento. E o que transforma o estado sólido no estado líquido para o estado gasoso, segundo a física? É a rapidez, é o aumento da velocidade das moléculas. A vibração aumenta e as moléculas vão se dissolvendo, elas vão se distanciando uma das outras. No estado sólido da sociedade, nós tínhamos pouca velocidade e, por isso, pouca pressão e pouco aumento da vibração e do calor. E trazendo as moléculas como as pessoas da sociedade, elas estavam mais concisas, mais relacionais umas com as outras, trazendo para a estrutura psíquica estudada pela psicanálise, dizemos que é uma sociedade neurótica, cujo conflito é consigo mesmo, com seus próprios desejos e não com o outro. Há uma relação com o outro, mas a dificuldade na neurose é a dificuldade consigo mesmo. Transitando para a sociedade líquida, nós entramos num estado narcísico, da psicose, cujo conflito é com o outro,
O conflito é com o mundo externo, não exatamente consigo. Nessa estrutura, o superego, a consciência moral, ela tem uma parcialidade. É o surto, tem a quebra com a realidade, tem o estado infantil, que aflora em determinados momentos, e eu tenho dificuldade em me relacionar com o outro. Eu quero as coisas naquele determinado momento, é o estado infantil. Então há uma dificuldade a mais com relação ao outro. O outro acaba sendo o meu inferno e a causa dos meus problemas. Isso, trazendo então a questão física, a sociedade vem aumentando a sua velocidade. A velocidade dos movimentos, que eu preciso estar em determinado lugar e gera um descontentamento com o lugar que eu estou, a sociedade do upgrade, da atualização, das coisas que estão se movimentando rapidamente, ou seja, eu estou aqui, mas já se movimentou e eu tenho que estar lá, em outro lugar. Isso aumenta a pressão, isso aumenta o calor da sociedade, tornando ela líquida. As moléculas elas vão se separando, ou seja, vai dificultando a relação uma com as outras. As partículas e as moléculas são as pessoas. Agora, se nós continuarmos nessa velocidade, nesse aumento da temperatura, da pressão social, nós transitaremos para o estado gasoso, que, fazendo uma associação com as estruturas psíquicas estudadas pela psicanálise, é a perversão, cuja consciência moral superego ele é ausente. E há muito mais dificuldade com a relação com o outro, na relação com o outro. Há muito mais dificuldade no convívio social. Esse é um estado gasoso, trazendo a mitologia que podemos associar com isso, é Pan, que é o mito daquele que vive a marginalidade da sociedade. Pan, na mitologia grega, é a imagem do fauno com chifres, com pés de bode, que foi rejeitado pela sua família e foi viver à margem da sociedade nos campos. É o da paixão, é o ídolo da paixão. Por isso foi colocado na igreja como o símbolo do diabo, das paixões, é o símbolo das paixões carnais, das paixões materiais, é o perverso. O perverso é aquele que perverte a lei, que faz a sua própria lei, que faz o seu próprio mundo, que constrói as suas próprias regras. Então, esse estado gasoso é muito mais dificultoso, porque ele não tem convívio social. E é interessante nesse estado gasoso que, como diz a teoria cinética dos gases, os gases são compostos de partículas, sendo que a maioria é composta por moléculas, com exceção dos gases nobres, cujas partículas são átomos. Essas partículas se encontram bastante afastadas umas das outras e praticamente não ocorre interação entre elas. Elas possuem um elevado grau de liberdade, movimentando-se desordenadamente em trajetórias retilíneas e chocando-se umas com as outras e contra as paredes do recipiente que contém o gás. Então, fazendo essa analogia, usando essa associação das moléculas e das partículas com a sociedade gasosa, nós vamos entender então que essas partículas se encontram afastadas umas das outras. As pessoas se encontram afastadas e não conseguem interagir entre si. Elas se conflitam umas com as outras e contra as paredes do recipiente. O recipiente a gente pode entender como a sociedade. Ou seja, não há uma ideia de estar perdido, eu não interajo com o outro e nem com a sociedade. Esse é o estado gasoso e que nós precisamos cuidar para não entrar nesse estado. Por isso precisamos diminuir a velocidade, diminuir o nível de vibração dessa ansiedade da sociedade líquida. Diminuir, respirar, desacelerar, não seguir exatamente as demandas da sociedade veloz, imediatista, mas aprendemos a desacelerar para que
a gente não entre em um estado gasoso. A gente precisa sair da pressa. Eu preciso ter isso, eu preciso fazer aquilo, porque nesse movimento a gente deixa os nossos filhos afastados de nós, e isso vai provocar essa estrutura psíquica da marginalidade, porque vai ter uma relação deficiente com as figuras de autoridade, onde se estabelece a consciência moral, as leis, as regras, o processo de convivência com o outro. Então é algo muito sério e que a gente precisa cuidar, desacelerar. Respire, inspire e desacelere. Utilize meios para isso, seja meditação, seja oração. Procure as palavras dos mestres da sociedade, os filósofos, os pensadores. Utilize a racionalidade que temos. Como o texto bíblico, quando estava uma tempestade, uma tormenta e os discípulos estavam no barco desesperados e Jesus, que é a imagem arquetípica do mestre, estava adormecido, estava ali dormindo. E os discípulos acordam o mestre para que o mestre acalme a tempestade. Nós temos um mestre dentro de nós, palavras de sabedoria. E as palavras de sabedoria estão também aí nos filósofos, nos pensadores da humanidade. Precisamos acessar esse mestre para acalmar as tempestades e essa agitação. Então até mais e um abraço.